Seguida, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu sei que o senhor, como presidente da casa, sei que a liderança do governo, né, e alguns deputados da base do governo querem minimizar apesar de muito efêmera, mas uma vitória que nós tivemos, que não foi citada pelo senhor, mas uma vitória que nós tivemos quando conseguimos uma decisão liminar do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinava a retirada desse projeto da discussão na casa, determinava a retirada da lei de orçamento hoje na casa. Por mais que o senhor, o governo e algumas outras pessoas queiram minimizar isso, eu quero dizer, já falei sobre isso aqui hoje no plenário, eu tenho certeza que a partir de hoje os senhores vão ter uma postura, né, menos arrogante para fazer o debate de orçamento nessa casa. Eu espero que o fato de eu ter conseguido uma liminar, né, fazendo um questionamento ao orçamento enviado para essa casa pelo governador Sérgio Cabral, seja um alerta pedagógico para a presidência da casa, para a presidência da comissão de orçamento e para o conjunto desse plenário, de que a lei de orçamento é uma peça muito importante para ser tratada da forma como ela é tratada na Assembleia Legislativa. Não se pode pegar uma peça que discute toda a estratégia, né, econômica financeira do Estado, econômica, financeira, fiscal, previdenciária. Não se pode pegar uma peça como essa, se levar uma discussão pobre, como foi a discussão feita na comissão de orçamento, onde em apenas uma audiência pública, com a presença do secretário de Planejamento e com a presença do secretário de Fazenda, né, e sem nenhuma, apesar de ser audiência pública, sem nenhum chamado à sociedade civil organizada para que tivesse presença naquela discussão, sem chamada aos sindicatos, sem chamada aos movimentos sociais, as entidades que realmente representam o povo desse Estado, se aprovou e se indicou para esse plenário a aprovação de uma peça orçamentária que está eivada, né, de vícios de inconstitucionalidade. Pegando uma única questão, que foi a questão que deu a razão para que a desembargadora, né, Maria Augusta Vaz, tivesse dado a nós uma decisão favorável. Porque, objetivamente, o governador Sérgio Cabral comete um crime no debate, né, do orçamento fiscal, quando não coloca, né, no quadro demonstrativo, no capítulo das reduções, no quadro demonstrativo regionalizado, quando não coloca as informações que são pedidas pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Se tem uma política de maquiamento das renúncias fiscais que são colocadas aqui nesse Estado. Nenhum parlamentar que vai hoje aqui levantar o seu braço vai fazer isso, né, com a certeza de que está votando numa peça que não é uma peça inconstitucional. Nenhum parlamentar que vier aqui hoje levantar o seu braço vai poder dizer lá fora que sabe quais foram as empresas, se houve autorização do CONFAS ou se não houve, se essas empresas cumpriram com aquilo que elas têm que cumprir em cada uma das regiões, se as compensações sociais e econômicas dessas empresas foram cumpridas ou não. Não vai poder dizer, porque na verdade isso não foi feito. E infelizmente, o peso político do governador Sérgio Cabral, o rolo compressor do governador Sérgio Cabral, não se abate só sobre a Assembleia Legislativa, caçando seus parlamentares, mas também foi sobre a desembargadora, que foi obrigada, quero dizer aqui, né, foi obrigada a refazer sua decisão. Manda para essa casa, eu fui informada aqui pelo deputado Paulo Melo, né, uma peça refazendo a sua decisão, sem nenhum tipo de fundamentação, o que também, né, é contra a lei,
sem nenhum tipo de fundamentação e sem que nenhum dos requisitos que foram solicitados na primeira liminar tivessem sido atendidos por parte do governo. Aqui hoje, acontece uma vergonha. Aqui hoje se vota um orçamento, que foi reconhecidamente, não só por parlamentares aqui da Comissão de Orçamento, mas também pela Justiça, que é um orçamento que frauda, no sentido de que não demonstra aquilo que a Constituição exige que ele faça. E aí eu sei que seria muito difícil fazer isso. Como explicar, por exemplo, no futuro próximo, poder estar beneficiando empresas como a TK-CSA, que levou milhões de reais em incentivos fiscais do governo do estado do Rio de Janeiro e que hoje é uma empresa falida que ninguém mais quer comprar a TK, que o legado que ela deixou foi a poluição, foram os pescadores sem condição de manter as suas famílias, foi a chuva de prata lá na zona oeste do Rio de Janeiro, é um grande abalo ambiental em torno ali daquela região, e uma empresa que faliu e que hoje não encontra compradores. Então são esses os tipos de empresas que são beneficiadas com os incentivos fiscais. Agora, se o governo quer fazer isso, ele pode fazer, só que ele tem que cumprir a lei, ele tem que colocar aqui o que a Constituição diz, e é colocar as informações dessas empresas, dos valores que foram renunciados, e de como foram compensados, para que essa casa saiba se está votando num orçamento cujas contas, as contas públicas estão realmente equilibradas, o que não é possível fazer a partir dessas informações que não existem. Agora, se tem parlamentares nessa casa que não se interessam por isso, que não se importam de votar num orçamento, que está aqui completamente eivado dessas inconstitucionalidades, eu quero dizer que eu me importo, e é por me importar que fiz esse debate na Comissão de Orçamento, que aqui dessa tribuna pedi à presidência da casa que me repassasse essas informações, e na medida que elas não foram repassadas, entrei na Justiça para fazer garantir o meu direito de fiscalizadora como parlamentar que sou. Independente do governo ter baixado a sua tropa de choque sobre a desembargadora lá no tribunal, quero dizer ao senhor presidente dessa casa que vou sair daqui hoje, vou comprar um quadro e vou colocar a primeira decisão liminar da desembargadora, dizendo que peça de orçamento é essa, e vou colocar do outro lado a decisão voltando atrás, porque quando eu olhar para isso, eu vou me fortalecer para esse debate, para outros mais que são importantes de ser feitos aqui, e vai me fortalecer dizer, eu não votei numa peça orçamentária que beneficie empresas, mas que caça as políticas públicas e os direitos do povo trabalhador desse estado. É uma vergonha para esse parlamento buscar caçar essa liminar sem buscar as informações que o governador deveria dar para que os senhores aqui fossem respeitados na sua integridade e no seu direito de exercer a sua cidadania enquanto parlamentares que são. É isso, quero dizer ao senhor que essa decisão estará pendurada na parede da minha casa, e me orgulho muito dela, independente da cassação que foi promovida pelo rolo compressor do governador Sérgio Cabral, e também, por que não dizer, do presidente Paulo Melo. Muito obrigado, senhor presidente.